Ditador Nicolás Maduro foi declarado reeleito mesmo com várias denúncias de fraude. Diplomatas de 7 países latino-americanos foram expulsos e o povo saiu às ruas de Caracas para protestar. Partidos políticos brasileiros usam regras diferentes para distribuir verba de 5 bilhões de reais do fundo eleitoral. Controladoria Geral da União apontou irregularidades em contratos de asfalto de baixa qualidade e superfaturado em 10 estados do país. Aumentou a diferença de preço que as mulheres pagam pelo mesmo produto vendido aos homens por causa da taxa rosa. Concessão de empréstimo consignado aos aposentados caiu porque os bancos tentam escapar da redução do teto de juros. Nas Olimpíadas de Paris, brasileiro Gabriel Medina conquistou a maior façanha dos brasileiros nesta segunda-feira, ao receber a maior nota da história do surf neste tipo de competição. E pela primeira vez, um coração feito completamente de titânio foi implantado em um paciente. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi declarado vencedor das eleições presidenciais na Venezuela. Maduro está no seu terceiro mandato por mais 6 anos para comandar o Palácio de Miraflores, que fica em Caracas. O processo eleitoral na Venezuela é conhecido por incertezas e falha na transparência. Mesmo com as medidas que visam evitar manobras fraudulentas, o governo de Nicolás Maduro é acusado de interferência eleitoral e de tomar medidas para impedir líderes da oposição de concorrer. Em junho de 2023, a líder da oposição, Maria Corina Machado, foi proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos, o que na prática inviabilizou sua candidatura. A Venezuela, os fiscais são escolhidos e credenciados pelos próprios partidos políticos. Segundo a oposição ao presidente, eles enfrentaram obstáculos graves para registrar fiscais que iam trabalhar na eleição presidencial. A Venezuela vive um momento de grande tensão entre o país e seus vizinhos latino-americanos e enfrenta uma crise econômica. No domingo, em Caracas, os primeiros a irem às urnas foram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia. Após 6 horas do fechamento das urnas, o Conselho Nacional Eleitoral anunciou na madrugada que Maduro havia sido eleito para mais um mandato como presidente da Venezuela. Nicolás Maduro foi eleito com 51,2% dos votos válidos e González ficou com 44,2%. Na cerimônia em que foi oficialmente proclamado como presidente eleito, Maduro acusou os opositores de tentarem desestabilizar o país. Esta não é a primeira vez que enfrentamos o que enfrentamos hoje. Eles estão tentando impor novamente na Venezuela um golpe de Estado de caráter fascista e contra-revolucionário. A apuração, no entanto, é questionada dentro e fora da Venezuela. Pouco antes do anúncio do regime, a oposição afirmou que testemunhas estavam sendo impedidas de acessar as atas das urnas de votação, controle previsto pela legislação local. Maduro, que tinha classificado a eleição como uma decisão entre paz e guerra, celebrou rapidamente o anúncio diante de centenas de apoiadores reunidos em frente ao Palácio Presidencial de Miraflores. Venezuelanos que estão na fronteira do Brasil com a Venezuela lamentaram a permanência de Nicolás Maduro no poder após ele ter sido declarado eleito. Com a vitória de Maduro, uma série de protestos tomaram a Venezuela após a proclamação, que também foi contestado pela oposição. Manifestantes derrubam estátua de Chávez em protesto contra a reeleição do líder ditador. Nicolás Maduro decidiu expulsar os diplomatas de 7 países latino-americanos que questionaram o resultado das eleições. Argentina, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana, Uruguai e Chile. O Brasil não está na lista porque ainda não se manifestou.
Em nota divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro afirmou que acompanha com atenção o processo de apuração das eleições presidenciais na Venezuela e que aguarda, então, a divulgação de informações mais detalhadas. No texto, o Itamaraty saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela. Ao mesmo tempo, também faz uma ressalva, Vai aguardar a publicação do que chamou de dados desagregados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Passo indispensável, segundo Itamaraty, para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Esses dados, então, incluem as informações que estão nas atas, como os dados por locais de votação. Em contrapartida, a vitória de Maduro vem sendo contestada por diversos países, na verdade, como Estados Unidos, Chile, Alemanha, Argentina, Uruguai e Espanha, por exemplo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, afirmou que o país tem sérias preocupações de que o resultado anunciado não reflita a vontade ou os votos, melhor dizendo, do povo venezuelano. Giuseppe Fonteles, vice-presidente da Comissão da União Europeia, afirmou que depois de o povo da Venezuela votar sobre o futuro do país de maneira pacífica e massiva, sua vontade deve ser respeitada. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse em nota, então, que os resultados eleitorais anunciados não são suficientes para dissipar as dúvidas sobre a contagem dos votos e pediu a publicação dos resultados detalhados de todas as sessões eleitorais e o acesso também a todos os documentos de votação para justamente a oposição e os observadores internacionais. A Carter Center ONG dos Estados Unidos, que atuou como observadora das eleições da Venezuela, pediu então que o Conselho Nacional Eleitoral do país publique imediatamente todas as atas das urnas usadas nas eleições. Nossa missão técnica enviada à Venezuela, a convite do CNE, tem como objetivo avaliar a eleição presidencial de acordo com o marco legal venezuelano, assim como os padrões regionais e internacionais relacionados às eleições democráticas. A informação das atas transmitidas pelo CNE é indispensável para a nossa avaliação e fundamental para o povo venezuelano, afirma então o órgão nesse comunicado. Na contramão, presidentes e autoridades de países como Rússia, China, Honduras, Cuba, Bolívia e Nicarágua parabenizaram Maduro pela vitória. E os Estados Unidos, além de mais 10 países, pediram para que a Organização dos Estados Americanos faça uma reunião depois de amanhã para discutir a eleição de Nicolás Maduro. Além dos Estados Unidos, assinaram um pedido a Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Paraguai, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai. O Brasil não está no grupo. Após uma série de manifestações contra a reeleição de Nicolás Maduro em várias partes do país, o governo resolveu expulsar todo o corpo diplomático de 7 países na tarde de hoje. A carta com a expulsão foi publicada pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, Iván Gil Pinto. Ele disse que o país rejeita as ações e declarações de um grupo de governos de direita subordinados a Washington e comprometidos abertamente com ideologias sórdidas do fascismo internacional, que este grupo quer desconhecer o resultado da eleição realizada no domingo. Você acompanha agora aqui ao lado imagens de Caracas, capital da Venezuela. Vamos colocar um pouquinho do som das ruas, o som da voz do povo, desse conflito que está acontecendo, uma situação de tensão muito grande lá para os venezuelanos. O governo venezuelano afirma que Argentina, Chile, Costa Rica, Peru. Vamos com mais informações. Por favor, suba um texto aqui. Estou aguardando subir o texto para que falamos que, além de Peru, Panamá, Costa Rica, Uruguai. Vamos continuar a informação. Desculpe o erro nosso aqui. Em comunicado, o governo venezuelano afirma que a Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai atentam contra a soberania nacional e expulsa todo o corpo diplomático imediatamente. Entre os países que contestaram o resultado das eleições também estão Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Equador, Peru, Colômbia, Guatemala e Portugal. Entre países que parabenizaram Nicolás Maduro pelo resultado da eleição estão Rússia, China, Irã, Bolívia, Cuba e Nicarágua. O governo brasileiro ainda não se manifestou.
E a polícia prendeu o motorista de um Porsche amarelo, que atropelou um motociclista após uma discussão de trânsito na zona sul de São Paulo. A vítima de 21 anos foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, dirigia um Porsche amarelo quando atropelou e matou o motociclista Pedro Caíque Figueiredo na madrugada desta segunda-feira. O caso aconteceu na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento da batida. De acordo com testemunhas e familiares da vítima, o condutor do veículo de luxo teria discutido com o motociclista por conta do retrovisor do carro que a vítima quebrou antes do acidente. Após a briga, ele teria perseguido o motociclista por cerca de 2 quilômetros e o atropelado. O motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Depois de ferir Pedro Caíque, o motorista do Porsche chegou a bater em um poste. Ele alegou que perdeu o controle quando puxou o volante para a direita e acabou batendo. Segundo o boletim de ocorrência, o teste do bafômetro feito no motorista deu negativo. Ele também foi submetido a exame toxicológico no Instituto Médico Legal. Por causa do acidente, a Avenida Interlagos ficou totalmente interditada durante as primeiras horas da manhã para a perícia. Igor Ferreira Salceda foi recebido na delegacia a socos e murros pelo pai da vítima. O incidente foi apurado como lesão corporal e homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Após análise das imagens, o delegado responsável pelo caso indiciou o motorista por homicídio com dolo eventual com motivo fútil ou torpe. A justiça vai decidir se converte a prisão em flagrante em preventiva, como pede a Polícia Civil. Um trem bateu em um ônibus que parou em cima da linha férrea em Juiz de Fora, Minas Gerais. O veículo foi atingido em cheio por um trem. As imagens mostram um acidente impressionante que viralizou as redes. Um ônibus de turismo está parado na linha de trem em Juiz de Fora. Um homem avista algo e corre. Logo em seguida, o veículo é atingido por um trem que destrói completamente o ônibus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo teve uma pane elétrica enquanto passava pela linha férrea. O motorista e os 6 passageiros que estavam no ônibus conseguiram descer instantes antes da batida. Ninguém ficou ferido. Em nota, a MRS, concessionária que administra a ferrovia, lamentou o ocorrido e ressaltou que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança. E veja a seguir, Controladoria Geral da União apontou irregularidades em contratos de asfalto de baixa qualidade superfaturado em 10 estados do país. E aumentou a diferença de preço que as mulheres pagam pelo mesmo produto vendido aos homens por causa da taxa rosa. Uma manobra do comércio prejudica as mulheres há muitos anos em vários países. A taxa rosa, que não é um imposto cobrado pelo governo, mas é um jeitinho para ganhar mais, pois são elas que vão mais às compras. A taxa rosa, um termo que se refere à prática de cobrar mais por produtos e serviços destinados às mulheres, tem sido um tema de debate crescente nos últimos anos. Essa discriminação de preços é visível em uma variedade de itens do dia a dia, desde produtos de higiene pessoal até roupas e brinquedos, afetando de maneira desproporcional o orçamento feminino. Pesquisas mostram que produtos com lâminas de barbear, desodorantes e shampoos são frequentemente vendidos a preços mais altos quando direcionados ao público feminino, apesar de terem composição e funcionalidade similares aos produtos masculinos. Segundo a Abrafarma, Associação de Farmácias, em 3 drogarias líderes do varejo nacional, um aparelho de depilar custa mais no pacote feminino, mesmo com uma quantidade menor de itens.
A diferença de preços não se restringe apenas a produtos de higiene pessoal. Estudos indicam que roupas, sapatos e até serviços como cortes de cabelo e lavanderia também apresentam variações de preços baseados no gênero do consumidor. A conscientização sobre a taxa rosa tem levado a ações legislativas em várias partes do mundo. Em países como os Estados Unidos e a França, leis foram propostas para proibir essa discriminação de preços. No Brasil, iniciativas semelhantes estão sendo discutidas, mas não há lei que proíba a aplicação da taxa. A campanha contra a taxa rosa também ganha força nas redes sociais, onde consumidores compartilham exemplos de discriminação de preços e pressionam empresas a adotar práticas mais justas. Para consumidores, a recomendação é estar atento aos preços e questionar quando perceberem a diferença. Comparar produtos semelhantes e optar por alternativas que não pratiquem taxa rosa é uma forma de combater essa desigualdade. Uma auditoria da Controladoria Geral da União concluiu que a estatal Codevasf superfaturou o preço do asfalto de baixa qualidade em obras pelo país. O prejuízo calculado pela CGU é de mais de 7 milhões de reais. De acordo com a Controladoria Geral da União, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba superfaturou o preço do asfalto usado em obras de 10 estados: Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins, Piauí e Pernambuco. No relatório, a CGU acrescentou que foi demonstrada a baixa capacidade da Codevasf de acompanhar adequadamente as obras de pavimentação, especialmente quanto aos requisitos de qualidade do material, inferior às especificações dos contratos. Os prejuízos foram da ordem de 7 milhões e 300 mil reais, já que não foram observados a adequada espessura e aderência dos pavimentos. Segundo o relatório, o desperdício de verbas públicas não são apenas pelo sobrepreço do material contratado, mas também pela menor vida útil do pavimento e pelos maiores custos com manutenção das vias. A Codevasf diz que as obras que apresentarem imperfeições ou inconformidades são objeto de notificação às empresas responsáveis com vistas à correção. O número de inadimplentes caiu pelo segundo mês seguido em junho. Com isso, segundo a Serasa, mais de 900 mil brasileiros conseguiram acertar as dívidas desde abril. O mapa da inadimplência e renegociação de dívidas apontou que o mês de junho apresentou menos 918 mil brasileiros inadimplentes, na comparação com o registrado em abril. Isso significa uma queda de 1,25% nos 60 dias indicados. A pesquisa apontou que foram contabilizadas 273 milhões de reais em dívidas no mês de junho. Somadas, elas chegam a 397 bilhões de reais. Essa é a primeira vez neste ano que há registro de 2 quedas seguidas na inadimplência. A continuidade do calendário de restituição de imposto de renda pode ser um dos fatores que contribuem com essa queda. De acordo com a Serasa Experian, a injeção de dinheiro no mercado e outros indicadores econômicos, como a redução da taxa de desemprego, podem continuar influenciando o indicador de forma positiva. Em junho, as dívidas com bancos e cartões de crédito continuaram com o maior percentual correspondente ao motivo do endividamento, chegando a 29,16% do total. Em segundo lugar, estão as contas básicas de água, luz e gás, com 21,85%. O mercado financeiro começou a semana de olho no que vai acontecer depois de amanhã, quando os bancos centrais do Japão, Estados Unidos e Brasil irão anunciar como ficam as taxas de juros de suas economias. Com isso, o dólar fechou em baixa de 0,57%, cotado em R$ 5,62 na venda. O resultado da Bolsa de Valores também foi baixa, de 0,42%, aos 126.953 pontos. Uma produtora de queijo no extremo sul da Bahia ganhou o prêmio Ouro Brasil pela qualidade dos seus produtos. O prêmio Queijo do Monte visa incentivar os produtores do laticínio a produzir de forma artesanal e natural. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, a produção de queijos do Brasil tem crescido de maneira consistente.
Nos últimos anos, em 2020, a produção total foi de aproximadamente 1,3 milhão de toneladas. A produção de queijos artesanais também tem ganhado destaque, com aumento no número de produtores e na diversidade de queijos ofertados. No extremo sul da Bahia, na cidade de Itamaraju, conheça a história de um casal de produtores que há um ano vem buscando fazer a diferença no mercado e que recentemente conquistou 5 medalhas no 7º Prêmio Queijo Brasil. Eu acho que o nosso diferencial vai desde o leite, né, que é produção própria, então a gente sabe a qualidade do leite, esse aí já é um passo inicial muito importante, e o fato da gente estar dentro da queijaria, né? Então, produzir com as próprias mãos, um queijo ser artesanal, sem adição de conservante, e trazer essa culinária familiar, né, para a mesa das pessoas. Eu acho que é nisso que tem o diferencial do nosso produto. O desejo de Fernanda de empreender como produtora rural era intenso. Antes, gerente da fazenda de seu pai, buscava pelo aumento da renda. A inspiração para investir nos queijos veio durante um momento de oração. O suporte da família foi fundamental, oferecendo o incentivo necessário para o crescimento do negócio. Em pouco tempo, o sucesso entre os clientes foi notável. Quando a gente iniciou, né, a gente não esperava o boom que teve muita repercussão e a gente nem estava preparado para produzir para essa galera aí. E a gente teve um feedback muito bom do consumidor. 5 dos produtos elaborados se destacaram entre os melhores do país. Os produtos enviados incluíram o queijo coalho do Monte e a manteiga do Monte, que ganharam ouro. O queijo do Monte e o queijo Mainha receberam prata. E o Flor do Monte garantiu o bronze. Os prêmios foram uma surpresa, destaca Fernanda. Do nosso queijo coalho, da nossa manteiga, né, que foi o ouro, eu confesso que eu estava na expectativa de ganhar pelo menos um bronze, porque eu sei que o nosso produto realmente tem um diferencial. Mas os outros, assim, todos medalharem, foi realmente uma surpresa, eu não estava esperando por isso. Glória a Deus, né, que a gente alcançou. Isso aí, para mim, é uma comprovação, uma validação de que a gente está no caminho certo. E a gente está muito feliz, muito satisfeito com o resultado. Além do apoio familiar, Fernanda e João Henrique receberam o suporte do município e do consórcio Construir, que auxiliaram na legalização do processo. A gente teve muito incentivo da Secretaria de Agricultura de Itamaraju, a gente fez muitos amigos lá, e também do consórcio Construir, que nos deu oportunidade, né, incentivo para legalizar e acreditou também na gente desde o início. Então, toda essa galera aí, a gente pôde contar com eles para a gente crescer desde o início do Queijo do Monte. A produção é realizada na Fazenda Flor do Monte, localizada em frente à Pedra do Monte Pescoço, um cenário encantador e familiar. O sabor único do queijo reflete a autenticidade e o cuidado dos produtores locais. O Prêmio Queijo Brasil reconhece não apenas a excelência desses produtos artesanais, mas também valoriza a dedicação e a tradição dos pequenos produtores. Parabéns aos produtores da região pelo talento e compromisso em manter viva a rica cultura gastronômica do país. Ao promover e celebrar queijos como o Queijo do Monte, o prêmio incentiva a qualidade, fortalece o mercado regional e preserva nosso patrimônio culinário. E veja a seguir, partidos políticos brasileiros usam regras diferentes para distribuir verba de 5 bilhões de reais do fundo eleitoral. E o incêndio ainda não controlado na Califórnia já destruiu área maior que da cidade de Los Angeles. Os partidos políticos brasileiros utilizam métodos diferentes para dividir o dinheiro do fundo eleitoral, que este ano é de 5 bilhões de reais. Além disso,
algumas regras da justiça não são respeitadas. E tudo indica que vai continuar assim. De acordo com a lei, para receber a verba, a legenda tem que aprovar e divulgar com destaque uma resolução com os parâmetros que irá usar para repartir o recurso. No entanto, os 5 bilhões de dinheiro público destinados aos partidos políticos para financiar as eleições municipais de outubro serão distribuídos aos candidatos com base em critérios variados e, em alguns casos, quase sem critério nenhum. Segundo o jornal Folha de São Paulo, resoluções aprovadas pelos principais partidos mostram um rol de generalizações que, à exceção da determinação da verba mínima para mulheres e negros, mantém a decisão final nas mãos dos pequenos grupos que formam cada uma das cúpulas dessas legendas. O PL, partido com maior fatia do fundo, por exemplo, aprovou resolução que prevê que 70% dos 887 milhões a quem tem direito serão divididos com base principalmente no desempenho do partido na eleição de 2022. Ou seja, candidatos de estados que elegerem mais deputados federais devem receber mais recursos. A sigla, porém, estabeleceu uma cláusula que dá à Executiva Nacional, comandada por Valdemar Costa Neto, poder total para modificar completamente esses critérios, a depender apenas da conveniência política. Já o PT, partido que detém a segunda maior fatia do fundão eleitoral, aproximadamente 620 milhões de reais, presidido por Gleisi Hoffmann, também aprovou um texto em que não detalha valores a serem divididos ou critérios de escolha de candidatos. Apenas diz que os congressistas do partido irão participar ao lado do Diretório Nacional da decisão dos recursos distribuídos. A resolução do PT também concentra poderes na Executiva Nacional, afirmando que ela poderá rever decisões das instâncias inferiores do partido. Além disso, não fica claro quem dará a palavra final no caso de divergências entre congressistas e diretórios. A lei e decisões da Justiça Eleitoral determinam que partidos precisam repassar recursos de forma proporcional ao número de mulheres e negros que lançar. Essas regras, porém, são largamente descumpridas pelos partidos e tornam-se objetos de projetos de anistia no Congresso. Caso haja descumprimento disso, vai ser constatado na prestação de contas, pois esse valor, assim como todo valor de campanha, também deve ser prestado contas. Isso também vai muito de encontro com o que o TSE tem definido quanto à fraude à cota de gênero. O PP aprovou uma tabela que reserva os maiores valores proporcionais dos 417 milhões de sua cota do fundo aos estados dos seus governadores: Acre, Gladson Camelli, e Roraima, Antônio Denarium, além de Alagoas e do Piauí, estados do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do partido, Ciro Nogueira, respectivamente. Já o PSDB, por sua vez, tem um dos textos mais sucintos, com apenas 3 parágrafos. Em resumo, dá ao presidente da sigla, Marconi Perillo, e à Executiva Nacional o poder de decisão, considerada a estratégia política eleitoral do partido no âmbito nacional e local. A lei das eleições estabelece que cada partido tem que estabelecer os critérios para a distribuição desse fundo e tem que ser aprovado pela Executiva Nacional da Legenda. Essa lei não determina quais são esses critérios que devem ser adotados pelo partido. Então, eles têm essa discricionariedade para escolher conforme desejarem. O fundo eleitoral foi criado por lei aprovada pelo Congresso em 2017, depois que o STF, Supremo Tribunal Federal, proibiu o financiamento empresarial de candidatos e partidos em 2015. Além dos 5 bilhões, os partidos têm ainda direito à verba anual do fundo partidário, neste ano projetada em mais de R$1 bilhão. A verba dos 2 fundos é distribuída aos partidos com base principalmente no desempenho de cada um deles nas eleições para a Câmara dos Deputados. O incêndio florestal continua fora de controle na Califórnia. O fogo já destruiu uma área maior do que a cidade de Los Angeles. O clima excepcionalmente quente, seco e com muito vento tem contribuído para espalhar as chamas. Segundo os bombeiros, o fogo está se espalhando numa velocidade difícil até de imaginar. O comandante do Corpo dos Bombeiros do estado da Califórnia destacou que o vento forte espalha o fogo, que avança num ritmo capaz de consumir uma área de cerca de 20 quilômetros quadrados por hora. Além da Califórnia, há mais de 100 outros incêndios no oeste e no meio-oeste dos Estados Unidos.
Unidos. O Canadá também registra incêndios florestais. O Centro Nacional de Combate ao Fogo dos Estados Unidos informou que há 110 focos ativos no país, afetando um total de 7.250 quilômetros quadrados. O maior dos incêndios florestais, depois do que atinge o norte da Califórnia, é o que queima uma área de fronteira entre os estados de Idaho e Ohio. Ele também segue sem controle. As chamas consumiram 1.088 quilômetros quadrados de vegetação. Os bombeiros informaram que o fogo foi iniciado por raios e rapidamente se espalhou pela vegetação, levado por ventos fortes. Já o incêndio na Califórnia começou na quinta-feira e acredita-se que tenha sido iniciado por um homem preso na sexta-feira, na cidade de Chico. Por um motivo não revelado, ele jogou um carro em chamas de um penhasco, dando início ao incêndio. E no Brasil, apesar da queda, o desmatamento da floresta amazônica está enfrentando uma disparada de focos de incêndio. A tragédia bateu recorde. As brigadas de combate ao fogo enfrentaram em 2023, junto a uma força-tarefa nacional, o aumento de incêndios florestais na região conhecida como Baixo Tapajós, no oeste do Pará, e agora se preparam para mais um ano difícil. Durante a seca histórica do ano passado, as chamas se espalharam pela vegetação nativa. Mesmo em áreas não associadas ao desmatamento, historicamente, os problemas andam juntos, pois o fogo é usado para abrir pastagem depois da derrubada de árvores. Para complicar ainda mais o combate às queimadas, os rios da região tiveram níveis recordes de baixa, deixando inacessíveis vilarejos de indígenas e de ribeirinhos. Neste ano, esse quadro tende a se repetir, até mesmo a piorar, considerando a quantidade de focos de calor de 1º de janeiro até a última sexta, dias 20 e 6 de julho, a Amazônia vive seu pior cenário de fogo em 2 décadas. O número 21.200 e 21 é o mais alto desde 2005, de acordo com o programa do Banco de Dados de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em comparação com o mesmo período em 2023, quando foram computados 12.114 focos de calor, houve um aumento de 75%, apenas em 2 dias da última semana. Em 23 e 24 de julho, a Amazônia teve 1.318 focos, destacou a ONG Greenpeace. 15 pessoas morreram após um deslizamento de terra no sudeste da China. O incidente aconteceu durante as fortes chuvas deste domingo, que inundaram uma montanha na província de Yunnan e atingiram uma residência. Segundo uma agência estatal chinesa, mais de 300 equipes foram enviadas e conseguiram resgatar pelo menos 6 pessoas feridas. As chuvas são efeitos do tufão Gaemi, que antes de passar por lá, causou mortes e estragos nas Filipinas e em Taiwan. Na China, o tufão chegou na última sexta-feira como uma tempestade tropical e já impactou quase 630 mil pessoas na província de Jilin, no norte. A saída de suas casas, o fechamento de escolas, comércios e fábricas e até os trens. As chuvas aumentaram o risco do fenômeno não só no sul, como também no norte do país. Os desafios são enormes, mas as medidas de evacuação continuarão sendo seguidas e muitas regiões da China permanecem sob alerta de inundação. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou nesta segunda-feira a cidade de Drusa de Majdal Shams, nas colinas de Golã, onde um ataque no sábado atribuído ao Hezbollah matou 12 jovens. Durante a visita, Netanyahu prometeu uma resposta dura contra o movimento xiita libanês que nega a autoria. De acordo com informações do site israelense Ynet, o alvo já foi aprovado pelo Gabinete de Segurança no domingo, e o governo espera o momento certo para retaliar. Enquanto isso, no Líbano, a instabilidade e a expectativa frente à represália levaram várias companhias aéreas a suspender os voos para o país, enquanto a Alemanha pediu que seus cidadãos no Líbano saíssem rapidamente. A Lufthansa, juntamente com suas subsidiárias Swiss International e Eurowings, informou que irá interromper os serviços de Beirute até o dia 6 de agosto, enquanto a Aegean Airlines da Grécia cancelou alguns voos. Segundo o site político, o Departamento de Estado americano disse no domingo que algumas companhias aéreas estavam ajustando seus horários de voos no Líbano ou considerando alterações temporárias em seus planos de voo. O governo israelense parece calcular uma resposta significativa,
Mas sem empurrar Israel e o Líbano para uma guerra, os próximos passos são acompanhados com atenção pela comunidade internacional, que tem multiplicado seus esforços diplomáticos para aliviar as tensões entre as partes e conter uma potencial e desastrosa escalada. Netanyahu disse nesta segunda-feira que Israel não vai e não pode deixar isso passar. O premier foi recebido com protestos durante a visita, que ocorreu após o enterro da última vítima, de 11 anos. De cada 4 crianças com menos de 5 anos de idade, uma vive em situação de pobreza alimentar grave. De acordo com o relatório Fundo das Nações Unidas para a Infância, isso significa que mais de 180 milhões de crianças correm o risco de sofrer consequências graves para a saúde se não tiverem alimentação nutritiva e diversificada. De acordo com as recomendações do Unicef, as crianças pequenas devem consumir diariamente alimentos de pelo menos 5 dos 8 grupos alimentares, como, por exemplo, leite materno, cereais, frutas e legumes, carne ou peixe, ovos, laticínios e leguminosas. Mas a realidade mostra que um número alto de crianças sobrevivem através de uma dieta muito precária, consumindo produtos de 2 ou menos grupos alimentícios. A diretora do Unicef alertou que as crianças que comem o equivalente a apenas 2 grupos de alimentos por dia, por exemplo, arroz e um pouco de leite, têm 50% mais probabilidades de sofrerem de forma grave de malnutrição, como debilitação progressiva que pode levar à morte. Ela ressaltou que essas crianças sobrevivem e crescem, mas não prosperam. Têm menos sucesso na escola e, quando adultas, mais dificuldade em ganhar a vida, o que mantém um ciclo de pobreza de geração em geração. Especialistas em nutrição afirmam que o cérebro, o coração e o sistema imunitário são importantes para o desenvolvimento e a proteção contra doenças e dependem das vitaminas, dos minerais e das proteínas. Os dados revelam que os níveis globais sobre a questão da fome estagnaram por 3 anos consecutivos. As estatísticas mostram que mais de 700 milhões de pessoas estavam desnutridas em 2023, aproximadamente 152 milhões a mais do que em 2019. A grave pobreza alimentar concentra-se em 20 países com situações particularmente preocupantes. Na Somália, 63% das crianças com menos de 5 anos são afetadas. Na República da Guiné, 54% e no Afeganistão, 49%. Contrariando a tendência global, a América Latina, incluindo o Brasil, apresentaram progressos no enfrentamento contra a fome. De acordo com o relatório, a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil em 2023. Ou seja, 14,7 milhões de brasileiros saíram da grave condição de falta de acesso a alimentos. A diretora executiva do Unicef afirmou que devemos aumentar urgentemente o financiamento para acabar com a má nutrição infantil. Ela disse ainda que o mundo pode e deve fazê-lo, pois não é apenas um imperativo moral, mas também um investimento sólido no futuro. E veja a seguir, nas Olimpíadas de Paris, brasileiro Gabriel Medina conquistou a maior façanha dos brasileiros ao receber a maior nota da história do surf neste tipo de competição. E pela primeira vez, um coração feito completamente de titânio foi implantado em um paciente. A Federação Brasileira dos Bancos informou que a concessão de empréstimos consignados diminuiu 11% este ano. Especialistas acreditam que o efeito negativo seja uma consequência da redução do teto dos juros no consignado do INSS, proposta em março do ano passado pelo Conselho Nacional da Previdência Social.
No novo plano, o teto de juros foi reduzido de 2,14 para 1,70 ao mês. Para eles, a redução causou um efeito contrário do esperado pelo governo e, em vez de elevar a concessão, que era o objetivo principal, a mudança acabou restringindo o acesso de aposentados a novos empréstimos, especialmente de clientes com perfis mais arriscados, como os mais idosos e com um benefício menor. Com tudo isso em conta, as instituições financeiras estão mais seletivas devido ao aumento do custo da captação de recursos. Apesar desta modalidade de empréstimo apresentar taxas menores do que outros financiamentos, os custos destas operações aos bancos vêm sendo maiores do que os gastos. O Brasil não conquistou medalhas hoje nas Olimpíadas de Paris. Aliás, perdeu uma de bronze que a judoca Rafaela Silva poderia conquistar. E no skate masculino, Kelvin Hoffler também deixou escapar a sua. E no tênis, Bia Haddad foi eliminada. Quem estreou bem foi o vôlei feminino. As meninas do Brasil iniciaram a jornada em busca de voltar a conquistar o topo do pódio contra o Quênia nesta segunda-feira e não enfrentaram muita dificuldade. A seleção comandada por Zé Roberto Guimarães fechou a partida em 3-7-0 com parciais de 25-14, 25-13 e 25-12. A central Carol foi um dos destaques do Brasil, com 13 pontos na partida, 5 deles no bloqueio. O Brasil está no grupo B dos Jogos Olímpicos, ao lado de Quênia, Polônia e Japão, próxima partida da nossa seleção. E no surf, Gabriel Medina esbanjou talento. E além do tricampeão mundial, o brasileiro João Chianca também se classificou para as quartas de final das Olimpíadas de Paris. Para chegar nas quartas de final, Gabriel Medina eliminou o japonês Kanoa Igarashi. Durante a bateria, Medina quebrou um grande recorde. Ele tirou nota 9.9, a maior da história do surf olímpico. João Chianca precisou vencer o marroquino Ranzi Bouakia. Os dois surfistas tiveram notas excelentes na bateria, considerada a mais disputada do dia. O brasileiro venceu por 18.10 contra 17.80. Outro brasileiro que estava na disputa era Felipe Toledo. Ele somou apenas 2.46 pontos na bateria das oitavas de final contra o japonês Hel Inaba. Agora, Medina e Chianca disputam as quartas de final, que prometem ser emocionantes. E agora vamos ver o quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris. Os países do topo da tabela na conquista de medalhas são, em primeiro lugar, aparece ali o Japão, com 6 medalhas de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. No total, 12 medalhas. A França vem logo atrás com 5 medalhas de ouro, 8 de prata, 3 de bronze. São 16 medalhas no total. Em terceiro lugar vem a China, com 5 medalhas de ouro, 5 de prata, 2 de bronze e 12 medalhas no total. A Austrália vem na quarta posição, com 5 medalhas de ouro, 4 de prata e nenhuma de bronze. Total, 9 medalhas. No quinto lugar está a Coreia do Sul, com 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze, totalizando 9 medalhas. E o Brasil está na 18ª posição. Por enquanto, nenhuma medalha de ouro, 1 de prata e 3 de bronze. O total são 4 medalhas olímpicas. E uma nova plataforma brasileira vai permitir rastrear a reutilização de materiais plásticos desde a compra até a venda dos produtos finais. O monitoramento será feito através das notas fiscais eletrônicas. O Recircula Brasil será a primeira plataforma nacional a certificar de fato o caminho dos plásticos reciclados no país. O programa utiliza notas fiscais eletrônicas e, a partir dessas informações, o sistema conseguirá atestar a origem dos materiais e confirmar se o produto contém plástico reciclado, reconhecida como modelo de excelência no combate à poluição plástica. Pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a plataforma também fornecerá informações detalhadas sobre o novo uso dos resíduos reciclados, possibilitando que os recicladores de plásticos comprovem as ações de maneira mais eficaz. Desde o começo do ano, quando o projeto piloto foi iniciado, já foram verificadas mais de 14 mil toneladas de material plástico, com potencial de certificar mais de 2 milhões de toneladas. O uso de embalagens plásticas anualmente.
O projeto piloto foi elaborado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, ABPlast. Apenas 5% do mercado brasileiro de plástico participaram da fase teste. A expectativa, no entanto, é que haja uma adesão em massa das empresas do ramo, pois a rastreabilidade e o uso de material reciclado é hoje uma exigência para a atuação no mercado em todo o mundo. De acordo com a ABPlast, a plataforma é um passo para fortalecer e impulsionar a economia circular e aumentar a competitividade da indústria de reciclagem, beneficiando principalmente o meio ambiente. E um coração totalmente artificial feito de titânio foi implantado pela primeira vez em um paciente. O dispositivo promete revolucionar o tratamento de insuficiência cardíaca enquanto pacientes aguardam por transplantes. Os testes foram realizados pelo Instituto do Coração do Texas, nos Estados Unidos. Chamado de coração artificial total, ou THA, sigla em inglês, o implante consiste numa bomba de sangue que substitui os 2 ventrículos de um órgão com insuficiência cardíaca, que é quando o coração deixa de bombear o sangue de forma eficiente para nutrir o organismo. Em alguns casos, a síndrome está ligada a outros problemas cardíacos. O diagnóstico foi a causa, por exemplo, do transplante realizado pelo apresentador Faustão em 2023. De acordo com estimativas, cerca de 26 milhões de pessoas vivem com a síndrome no mundo e que até 2% da população global são afetadas pela doença, sendo uma das principais causas de morte no mundo. O coração artificial total utiliza tecnologia de levitação magnética para bombear o sangue, parecido com o princípio utilizado em trens de alta velocidade. Uma espécie de motor gira rapidamente para criar um fluxo sanguíneo, simulando os batimentos naturais do coração e assim direcionando o sangue para os pulmões e o resto do corpo. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto do Coração do Texas, nos Estados Unidos, em parceria com a Clínica Bivacor. O coração artificial total tem como objetivo avaliar a segurança e o desempenho do TAH. Após o sucesso inicial do implante, mais 4 pacientes foram incluídos nos testes clínicos, o que traz uma esperança para inúmeros de pacientes que aguardam por um transplante. Mulheres reunidas para um momento único de fé e devoção. Assim foi a primeira vigília do Ministério das Mulheres que Vencem, da sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus de Florianópolis. E elas foram chegando em caravanas de carros, sozinhas, foram sendo acolhidas para a primeira vigília estadual das Mulheres que Vencem, Geração Forte, da sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus em Florianópolis, que tem à frente hoje o pastor Israel Bomerich e sua esposa Ana, que receberam a todas para uma noite de muita adoração a Deus. A cantora da Graça, a Music, Aline Tavares, esteve presente, trazendo seus louvores e testemunhos para dar ainda mais emoção nesse momento tão especial. Me purifica, então me toca. A palavra foi ministrada pela pastora, líder nacional do Ministério Mulheres que Vencem, Thaís Benevente, que trouxe momentos de reflexão para que todas levem as suas famílias e que também façam as suas casas lares edificados na palavra do Senhor. O que te move? Até a tristeza, minha irmã. Olha aqui para mim. Até a tristeza. Se você entrou aqui triste porque você tem um casamento falido, fracassado, uma doença que parece que não te larga quando não é uma, é outra. Até isso, até esse sentimento de tristeza, Deus quer tirar. A vigília começou ainda na sexta e terminou na madrugada de sábado. Bíblias abertas, coração sendo acalmado, tudo em um momento único e especial para cada uma dentro da sua fé. Expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso.
Mulheres reunidas, palavra pregada e fé. Assim foi a primeira vigília estadual do Ministério Mulheres que Vencem. Procure uma igreja internacional da Graça de Deus mais próxima para fazer parte desse movimento que compartilha histórias, distribui abraços e faz com que as mulheres sejam ainda mais unidas no amor de Deus a cada dia. Levantando a mão para o céu bem bonita e declarando: eu sou a geração forte, em nome de Jesus. Levanta a mão para cima e diga: eu sou a geração forte, amada por Jesus. Aplauda com a mão lá em cima o Rei dos Reis. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite e fique na paz. Tchau.